eu me chamo Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa da educação básica desde 2002, atuo também no Instituto Singularidades, aqui em São Paulo, formando professores e com pesquisas em metodologias ativas e ensino de literatura. Mas eu estou aqui na Melhoramentos, na verdade, para falar desse livro com você, O Olho do Lobo, de Daniel Pennac. Neste livro, Daniel nos conta a história de dois personagens principais, um lobo azul e um garoto chamado África Nambia. Trata-se da história do encontro entre esses dois personagens em um zoológico. E é num encontro de olhares que a solidão de cada um deles, que o exílio de cada um deles vai se encontrar. É por meio das suas diferenças que eles vão encontrar as suas semelhanças. Na primeira metade, o menino, por meio do olhar, vai conhecer a história do lobo e entender como que o lobo saiu do Alasca e acabou chegando ao zoológico. Uma história triste e emocionante que nos faz entender um pouco mais quem é esse personagem. É o lobo se abrindo para o menino por meio do seu olhar. Já na segunda parte, na segunda metade, é o lobo quem vai conhecer a história do menino, a trajetória desse menino, desde quando ele nasceu, suas aventuras, todas as pessoas que acabaram vivendo com ele e o seu dom de poder conversar com os animais e, por fim, como ele chega a esse zoológico. Esse projetar-se no outro se materializa num recurso linguístico e literário muito potente, muito rico. Essa estratégia narrativa, esse recurso linguístico e literário utilizado pelo autor, permite que nós possamos desenvolver uma das habilidades da BNCC. Trata-se da habilidade de mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Além desse primoroso trabalho com a estrutura, o livro também é muito rico na questão temática. A leitura desse livro permite que o leitor se aprofunde em temas como a imigração forçada, refugiados, a relação que o homem desenvolve com o meio ambiente. Toda essa discussão temática está articulada com o desenvolvimento de mais uma habilidade da BNCC. Veja só, inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Voltando à questão estrutural, o fato do livro ter esse transitar de narrativas, de focos narrativos, ora com o olhar do lobo, ora com o olhar do garoto, tudo isso enriquece o trabalho estético desse livro e isso permite o desenvolvimento de algumas competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental lá na BNCC. Por exemplo, são as competências: reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Outra competência é envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Daniel organiza o livro em 4 grandes partes, cada uma delas composta por pequenos capítulos. Essa organização, especialmente pensando num público infanto-juvenil,
facilita um trabalho de leitura compartilhada. Isso possibilita que nós possamos desenvolver algumas habilidades que estão previstas lá na BNCC. Por exemplo, analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero. Outra habilidade é participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Para o início do processo de leitura, no convite à leitura, você pode começar chamando os seus alunos a lerem a capa, a quarta capa, a levantarem hipóteses sobre o título do livro, apresentar um pouco quem foi esse autor e depois, passo a passo, fazendo a leitura compartilhada, mergulhar em cada uma das partes desse livro. O livro é muito rico em alguns elementos literários. Por exemplo, em vários momentos você encontra marcas temporais que nos ajudam a avançar na narrativa. Em outros momentos, a transição de narrador é um efeito extremamente interessante que o autor acaba construindo. Além disso, o trabalho metafórico acaba sendo bastante profundo e provocador. Temas como solidão, saudade, tristeza se materializam nas palavras dos personagens, nas falas dos personagens e nas suas histórias. Todo esse trabalho metafórico é extremamente importante na formação do leitor literário e está totalmente de acordo com o desenvolvimento de uma habilidade da BNCC. Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. O final do livro é emocionante e poético. A amizade entre o lobo e o menino se materializa agora que eles se entendem, que eles conheceram um a história do outro. Isso nós podemos perceber, por exemplo, na página 90. Preste atenção nessas palavras. E a neve cai em plena primavera, a bela e silenciosa neve do Alasca, que cobre tudo, guardando segredos. Realmente, pensa Lobo Azul, é realmente tentador. Isso merece ser visto com os dois olhos. O lobo tem apenas um olho, enxerga por apenas um olho, e o menino também retribui enxergando por um olho. Por que agora isso merece ser visto com dois olhos? O que acontece a partir de então? Convide seus alunos a interpretarem essa frase, a levantarem hipóteses, a darem suas impressões do que o lobo quis dizer. Realmente um trabalho primoroso desse escritor. Um bom trabalho!